Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos, mas que poucas pessoas têm coragem de responder com sinceridade. Ela não exige inteligência extraordinária, riqueza ou títulos. Exige apenas coragem. A pergunta é simples: quem é você, de verdade? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Você talvez diga seu nome, sua profissão, sua idade, sua história ou o papel que desempenha na família. Mas será que tudo isso realmente define quem você é? Ou será que essas são apenas etiquetas que você foi acumulando ao longo da vida? Os antigos gregos gravaram na entrada do templo de Apolo, em Delfos, uma frase que atravessou séculos: conhece-te a ti mesmo. Não era apenas um conselho filosófico. Era um convite para descobrir uma verdade que nenhuma pessoa, nenhum mestre e nenhum oráculo poderia revelar por você. O grande problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo identidade com personalidade. Elas acreditam ser aquilo que fazem, aquilo que possuem ou aquilo que os outros pensam sobre elas. Se perdem em títulos, conquistas, fracassos, relacionamentos e até em suas próprias dores. Com o tempo, essa identidade construída se torna tão convincente que elas deixam de perceber que estão vivendo um personagem. O texto mostra que até mesmo quem segue um caminho espiritual pode cair nessa armadilha. Algumas pessoas deixam de dizer sou advogado, sou empresário ou sou mãe para afirmar sou um espírito, sou luz, sou consciência. Mas, se essas palavras forem apenas conceitos armazenados na mente, nada realmente mudou. Apenas trocaram um conjunto de rótulos por outro. O ego continua presente, apenas vestindo roupas mais sofisticadas. O verdadeiro autoconhecimento não nasce da acumulação de informações sobre si mesmo. Ele nasce quando começamos a perceber aquilo que permanece quando todas as definições desaparecem. Quem você é sem seu cargo? Sem seu dinheiro? Sem sua aparência? Sem sua história? Sem seus sucessos e fracassos? Essa pergunta costuma gerar desconforto porque nossa mente foi treinada para buscar segurança em definições. O ego precisa de uma identidade fixa para sobreviver. Por isso ele cria histórias continuamente: eu sou assim, sempre fui desse jeito, essa é minha personalidade. Mas, na realidade, todas essas narrativas pertencem ao conteúdo da mente, não à essência do ser. Imagine um ator que interpreta o mesmo personagem durante 30 anos. Depois de tanto tempo, ele pode começar a acreditar que realmente é aquele personagem. Esquece que existe alguém muito maior por trás do papel. O mesmo acontece conosco. E esse algo não precisa ser dinheiro. Pode ser um elogio sincero, uma palavra de incentivo, um gesto de respeito, um olhar de empatia, um momento de atenção ou simplesmente sua presença verdadeira. O autor nos convida a fazer uma experiência prática durante 2 semanas, oferecer exatamente aquilo que sentimos que está faltando em nossa vida. Se acreditamos que ninguém nos valoriza, passemos a valorizar mais as pessoas. Se sentimos falta de reconhecimento, comecemos a reconhecer sinceramente o esforço dos outros. Se reclamamos da ausência de gentileza, sejamos nós a fonte dessa gentileza. À primeira vista, essa proposta pode parecer contraditória. O ego protesta imediatamente: como posso dar aquilo que não tenho? Mas essa pergunta nasce justamente da ilusão da escassez. Quando oferecemos o melhor de nós, descobrimos que a verdadeira riqueza nunca dependeu das circunstâncias externas. Ela sempre esteve disponível dentro de nós, esperando apenas ser expressa. O texto também chama a atenção para outro aspecto importante: a natureza é um reflexo permanente da abundância. O calor do sol, o florescer das plantas, o sabor de uma fruta madura, a chuva que alimenta a terra, tudo revela que a vida opera em um fluxo contínuo de generosidade. Quando aprendemos a observar essa plenitude, deixamos de focar apenas naquilo que julgamos estar faltando e passamos a perceber tudo o que já recebemos diariamente. Essa mudança de percepção transforma completamente nossa realidade. A gratidão deixa de ser apenas um exercício mental e passa a ser uma nova forma de enxergar a vida. Em vez de viver contando as perdas, começamos a reconhecer as incontáveis riquezas que sempre estiveram presentes. No fim, a maior pobreza não é financeira. É acreditar que não temos nada para oferecer. E a maior riqueza não é acumular bens,
mas descobrir que nossa essência é naturalmente abundante. Quando deixamos de agir como quem implora por reconhecimento e passamos a viver como quem transborda generosidade, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de parecer um lugar de escassez e começa a refletir a abundância que já existia dentro de nós. Existe uma armadilha extremamente sutil no caminho do autoconhecimento. Quanto mais aprendemos sobre nós mesmos, maior pode ser a ilusão de que realmente nos conhecemos. Descobrimos traumas da infância, compreendemos nossos medos, identificamos padrões emocionais, fazemos testes de personalidade, estudamos psicologia e espiritualidade. Mas será que conhecer tudo isso significa, de fato, conhecer quem somos? O autor responde de forma surpreendente: não. Existe uma enorme diferença entre conhecer a história da sua mente e conhecer a essência do seu ser. Uma coisa é compreender como sua personalidade foi construída. Outra, completamente diferente, é descobrir aquilo que existia antes dessa construção. Imagine alguém que passa anos em terapia investigando cada detalhe da própria vida. Descobre a origem de seus medos, entende por que age de determinada maneira, relembra acontecimentos esquecidos da infância e reúne um verdadeiro arquivo sobre sua personalidade. Todo esse processo pode ser extremamente valioso. Porém, segundo o texto, existe um risco: acreditar que esse enorme conjunto de informações representa quem você realmente é. O autor usa uma metáfora marcante. É como se, ao final de muitos anos de análise, uma pessoa recebesse um enorme dossiê contendo milhares de páginas descrevendo sua vida, seus comportamentos, suas emoções e seus traumas. Apesar de todo esse conhecimento, ela ainda poderia sentir um vazio silencioso, uma sensação de que algo essencial continua faltando. E faltaria mesmo. Porque esse dossiê descreveria apenas o conteúdo da mente, não a consciência que observa esse conteúdo. Essa distinção é uma das ideias mais profundas de todo o capítulo. O conteúdo é formado por tudo aquilo que muda ao longo da vida: seus pensamentos, lembranças, emoções, opiniões, medos, desejos, sucessos, fracassos, profissão, relacionamentos e experiências. Tudo isso faz parte da sua história, mas não define sua essência. A consciência, por outro lado, é aquilo que permanece presente enquanto todos esses conteúdos aparecem e desaparecem. Pense por um instante. Quando você era criança, tinha um corpo diferente, gostava de outras coisas e pensava de outra maneira. Na adolescência, mudou novamente. Hoje, suas opiniões, seus sonhos e sua aparência continuam se transformando. Daqui a 10 anos, provavelmente muita coisa será diferente outra vez. Mas existe algo que nunca mudou. Existe uma presença silenciosa que esteve ali quando você tinha 5 anos, 15 anos e continua presente agora, lendo estas palavras. Essa presença percebe cada pensamento, cada emoção e cada fase da vida, mas não é limitada por nenhuma delas. É exatamente essa presença que o autor chama de nosso verdadeiro ser. O problema é que passamos quase toda a vida completamente identificados com o conteúdo da mente. Dizemos: eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou fracassado, eu sou bem-sucedido. No entanto, ansiedade, insegurança, sucesso e fracasso são estados passageiros. Eles vêm e vão. Se mudam com o tempo. Como poderiam definir quem você é? É nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade. Quando percebemos que somos o observador e não aquilo que está sendo observado, ocorre uma mudança profunda na consciência. Os pensamentos continuam surgindo. As emoções continuam aparecendo. As lembranças continuam existindo. A diferença é que deixamos de acreditar que elas são nossa identidade. O texto também mostra que a maioria das pessoas confunde sua vida com o conteúdo da vida. Quando perguntamos como alguém está, quase sempre a resposta envolve acontecimentos externos: trabalho, dinheiro, saúde, relacionamentos ou problemas. Raramente percebemos que tudo isso faz parte apenas da experiência vivida, não da essência daquele que vive a experiência. Essa compreensão muda completamente a maneira como enfrentamos os desafios. Se você acredita que é seus pensamentos, qualquer pensamento negativo parecerá uma ameaça. Se acredita que as suas emoções, cada tristeza parecerá permanente.
Mas, quando reconhece que é a consciência que observa tudo isso, descobre um espaço interior onde existe estabilidade, mesmo em meio às maiores tempestades. É nesse silêncio que nasce o verdadeiro autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não é acumular definições sobre quem você pensa ser. É abandonar, pouco a pouco, todas as falsas identificações até que reste apenas aquilo que nunca precisou ser criado, porque sempre esteve presente. No fim, a maior descoberta não é encontrar uma nova versão de si mesmo. É perceber que, por trás de todas as máscaras, histórias e personagens que você interpretou ao longo da vida, existe uma presença imutável, consciente e livre. E essa presença, silenciosa e eterna, é quem você realmente é. Existe um lugar onde o ego simplesmente não consegue sobreviver. Não é uma montanha sagrada, um templo escondido ou um retiro espiritual distante. Esse lugar está disponível para você exatamente agora. É o momento presente. O autor apresenta uma das ideias mais transformadoras de todo o capítulo: o ego vive do tempo. Ele se alimenta das lembranças do passado e das expectativas em relação ao futuro. Sem essas duas dimensões psicológicas, ele perde sua força. Por isso, sempre que estamos completamente presentes, o ego enfraquece e a consciência assume o comando. Observe sua própria mente por alguns instantes. Quantos pensamentos estão realmente relacionados ao que acontece agora? A maioria está presa ao que já aconteceu ou ao que ainda pode acontecer. Revivemos conversas antigas, lamentamos decisões, alimentamos culpas, planejamos cenários, imaginamos problemas futuros ou criamos expectativas sobre acontecimentos que talvez nunca existam. Enquanto isso, a única realidade que existe continua acontecendo silenciosamente diante de nós. É exatamente aí que mora o grande paradoxo da vida. Passamos tanto tempo tentando viver um futuro melhor que deixamos de viver o único momento em que a vida realmente acontece, o agora. O autor afirma que nosso relacionamento mais importante não é com outra pessoa, nem com o trabalho ou com o dinheiro. O relacionamento fundamental da nossa existência é aquele que estabelecemos com o momento presente. Se essa relação é de resistência, toda a nossa vida passa a refletir essa resistência. Se ela é de aceitação consciente, nossa experiência da realidade se transforma profundamente. É por isso que ele propõe uma pergunta simples, mas poderosa. Qual é o meu relacionamento com o momento presente? Essa pergunta funciona como um espelho da consciência. Será que você encara o agora apenas como um caminho para chegar a algum lugar melhor? Será que o trata como um obstáculo que precisa ser superado? Ou, pior ainda, será que o transformou em um inimigo? Segundo o texto, o ego costuma enxergar o presente de três maneiras. A primeira é como um meio para alcançar um fim. Nessa condição, nunca estamos plenamente presentes. Estamos sempre pensando: quando eu conseguir aquele emprego, quando emagrecer, quando ganhar mais dinheiro, quando meus problemas acabarem. A felicidade é constantemente adiada para um futuro imaginário. A segunda forma é tratar o presente como um obstáculo. Nesse estado, tudo parece difícil. A fila do banco incomoda, o trânsito irrita, as tarefas cansam, as pessoas atrapalham. A vida inteira se transforma em uma sequência de problemas que precisam ser resolvidos antes que possamos finalmente viver. Mas existe uma terceira forma, ainda mais destrutiva. O ego transforma o presente em um inimigo. Isso acontece quando passamos a reclamar constantemente da realidade. Brigamos com aquilo que já aconteceu. Repetimos mentalmente que as coisas deveriam ser diferentes. Culpamos pessoas, circunstâncias ou a própria vida. Sem perceber, declaramos guerra ao único momento que realmente existe. E há uma consequência inevitável. Quando transformamos o presente em inimigo, transformamos a própria vida em inimiga. O sofrimento deixa de ser provocado pelos acontecimentos e passa a nascer da resistência que criamos contra eles. Isso não significa aceitar passivamente qualquer situação ou desistir de mudar aquilo que pode ser melhorado. A aceitação proposta pelo autor não é resignação, é lucidez. Primeiro reconhecemos completamente a realidade como ela é. Depois, a partir desse estado de presença, agimos com muito mais clareza, inteligência e eficácia. Pense em um lago. Quando suas águas estão agitadas, ele não consegue refletir o céu com nitidez.
Da mesma forma, uma mente dominada pela resistência reage impulsivamente e toma decisões precipitadas. Mas quando a mente se aquieta, a consciência enxerga possibilidades que antes estavam escondidas. É exatamente isso que acontece quando aprendemos a fazer do momento presente um aliado. O autor afirma que basta perceber o distúrbio na nossa relação com o agora para que algo extraordinário aconteça. No instante em que observamos nossa resistência, já não estamos totalmente identificados com ela. Surge um espaço de consciência, e nesse espaço nasce o poder da escolha. Podemos continuar alimentando o ego ou simplesmente dizer sim ao momento presente. Esse sim não significa provar tudo o que acontece. Significa parar de desperdiçar energia lutando contra aquilo que já é realidade. É a partir dessa aceitação consciente que surge a verdadeira transformação. No fim, a libertação do ego não acontece em algum dia no futuro. Ela não depende de circunstâncias perfeitas nem de uma vida sem problemas. Ela acontece exatamente aqui. Exatamente agora. Porque o presente não é apenas um instante do tempo. Ele é a porta de entrada para a consciência. E toda vez que atravessamos essa porta, deixamos de viver como prisioneiros do ego e começamos a experimentar a liberdade silenciosa de simplesmente ser. Existe uma ideia que costuma ser mal compreendida por muitas pessoas: aceitar a realidade não significa desistir dela. Pelo contrário. A verdadeira transformação só começa quando paramos de lutar contra aquilo que já aconteceu e passamos a responder conscientemente ao que a vida nos apresenta. O autor revela um dos princípios mais profundos do despertar da consciência: o sofrimento não nasce dos acontecimentos em si, mas da resistência que criamos contra eles. Não é a situação que nos aprisiona, é a guerra interior que travamos contra a realidade. Observe como a mente costuma funcionar. Quando algo inesperado acontece, ela imediatamente começa a julgar. Isso não deveria estar acontecendo. Por que isso aconteceu comigo? Se aquela pessoa tivesse agido diferente, minha vida estaria melhor se. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas carregam um enorme peso emocional. Eles representam uma tentativa impossível: mudar mentalmente aquilo que já faz parte da realidade. Quanto mais insistimos nessa luta, mais energia desperdiçamos e mais sofrimento produzimos. É nesse ponto que o autor apresenta uma história extraordinária sobre o mestre Zen Akuin, um exemplo vivo da consciência desperta. Akuin era um mestre muito respeitado em sua comunidade. Certo dia, uma jovem engravidou e, pressionada pelos pais, acusou falsamente o mestre de ser o pai da criança. A notícia espalhou-se rapidamente. Sua reputação foi destruída. Pessoas que antes o admiravam passaram a condená-lo. Quando foi confrontado, Akuin respondeu apenas: "É mesmo?" Sem se defender. Sem discutir. Sem tentar convencer ninguém. Quando a criança nasceu, foi entregue aos seus cuidados. Ele a recebeu com carinho e a criou como se fosse realmente sua. Meses depois, tomada pelo remorso, a jovem confessou que havia mentido. Os pais voltaram até Akuin, profundamente envergonhados, pedindo perdão e levando a criança de volta. Mais uma vez, sua resposta foi apenas: "É mesmo?" Essa história parece simples, mas revela um estado de consciência extremamente raro. Akuin não reagia a partir do ego. Ele não precisava defender uma imagem, proteger sua reputação ou provar sua inocência para sentir paz. Sua identidade não dependia da opinião das pessoas. Enquanto o ego se alimenta de aprovação e reconhecimento, a consciência permanece estável diante do elogio e da crítica, da perda e do ganho. Esse ensinamento nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes nossa paz desaparece porque alguém falou algo sobre nós? Quantas vezes passamos dias revivendo uma crítica? Quantas vezes permitimos que uma situação externa determine completamente nosso estado emocional? O ego interpreta cada acontecimento como algo pessoal. Ele transforma qualquer contratempo em um ataque à sua identidade. Já a consciência compreende que os acontecimentos fazem parte do fluxo natural da vida. Ela responde às circunstâncias sem se tornar prisioneira delas. O autor afirma que somente quando resistimos ao que acontece é que nos tornamos escravos dos acontecimentos.
Quando aceitamos plenamente o momento presente, recuperamos nosso poder interior. Mas é importante compreender o verdadeiro significado da aceitação. Aceitar não é cruzar os braços diante da injustiça. Não é desistir dos seus sonhos. Não é permanecer em situações abusivas. Aceitar significa reconhecer completamente a realidade antes de agir. Imagine um médico diante de um paciente. Se ele negar a doença, jamais conseguirá tratá-la. Primeiro ele aceita o diagnóstico como um fato. Depois inicia o tratamento. A consciência funciona da mesma forma. Primeiro dizemos sim ao fato de que a situação existe. Depois escolhemos a melhor resposta. Sem revolta. Sem desespero. Sem guerra interior. Essa postura muda completamente a qualidade das nossas ações. Quando deixamos de agir movidos pelo medo ou pela raiva, nossas decisões se tornam muito mais inteligentes. A mente deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com clareza. Outro ensinamento marcante desse capítulo é que a vida nunca está contra nós. Ela constantemente nos oferece oportunidades para despertar. Muitas vezes, os desafios que mais rejeitamos são justamente aqueles que revelam onde ainda estamos presos ao ego. Cada perda pode ensinar desapego. Cada crítica pode revelar nossa necessidade de aprovação. Cada atraso pode desenvolver paciência. Cada frustração pode fortalecer nossa confiança interior. Assim, aquilo que parecia um obstáculo transforma-se em um caminho para a expansão da consciência. No fim, a não resistência não nos torna mais fracos. Ela nos torna livres. Porque a verdadeira força não pertence àquele que consegue controlar todas as circunstâncias da vida. Ela pertence àquele que permanece em paz mesmo quando as circunstâncias mudam. E quando deixamos de lutar contra a realidade, descobrimos algo extraordinário: a vida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser uma grande mestra, conduzindo-nos silenciosamente ao encontro daquilo que sempre buscamos, a paz que não depende de nenhuma condição externa. Existe um inimigo invisível que rouba a paz da maioria das pessoas todos os dias. Ele não pode ser visto, tocado ou combatido com força física. No entanto, mantém milhões de mentes presas à ansiedade, ao medo, à culpa e à constante sensação de que a felicidade sempre está em outro lugar. Esse inimigo é o tempo psicológico. O autor faz uma distinção fundamental entre dois tipos de tempo. O primeiro é o tempo cronológico, aquele marcado pelo relógio e pelo calendário. Esse tempo é necessário para organizar compromissos, planejar uma viagem, estudar, trabalhar e cumprir responsabilidades. O segundo é o tempo psicológico. Esse não existe fora da mente. Ele é criado pelo ego e consiste na preocupação constante com o passado e na expectativa permanente em relação ao futuro. É justamente nele que o ego encontra sua fonte de sobrevivência. Observe seus pensamentos por alguns minutos. Quantos deles estão revivendo algo que já aconteceu? Quantos estão imaginando algo que talvez aconteça amanhã? Enquanto isso, o único instante em que você realmente está vivo continua passando despercebido. É por isso que o autor afirma uma verdade surpreendente: o ego vive do tempo. Se retirarmos da mente a necessidade compulsiva de viver entre lembranças e projeções, ele perde sua principal fonte de energia. Essa ideia parece abstrata, mas está presente em situações extremamente comuns. Uma pessoa revive durante anos uma ofensa recebida no passado. Mesmo que o acontecimento tenha terminado há muito tempo, ela continua sofrendo porque sua mente insiste em mantê-lo vivo. Outra passa meses imaginando cenários futuros. Cria diálogos que nunca acontecerão, teme problemas que talvez jamais existam e sofre antecipadamente por situações que ainda nem chegaram. Em ambos os casos, o sofrimento não está acontecendo na realidade. Ele está acontecendo na mente. E enquanto a mente viaja entre passado e futuro, a vida continua acontecendo no único lugar onde ela sempre acontece, o agora. O autor explica que existe um grande paradoxo. Tudo parece provar que o tempo é real. Vemos nosso corpo envelhecer, as estações mudarem, os anos passarem e as crianças crescerem. Contudo, quando observamos nossa experiência direta, percebemos algo curioso: nunca vivemos o tempo em si. Vivemos apenas o momento presente. O passado só existe quando lembramos.
O futuro só existe quando o imaginamos. Ambos aparecem como pensamentos que surgem agora. Essa percepção muda completamente nossa relação com a vida. Imagine alguém dirigindo um carro olhando apenas pelo retrovisor. Mais cedo ou mais tarde acontecerá um acidente. Agora imagine outro motorista olhando apenas para o horizonte, ignorando completamente a estrada onde está. O resultado também será desastroso. É exatamente isso que fazemos quando vivemos presos ao passado ou ao futuro. Imagine acordar de um sonho extremamente intenso. Durante alguns minutos, tudo parecia absolutamente real. Você sentia medo, alegria, ansiedade, tristeza. As pessoas pareciam reais. Os lugares pareciam reais. Os acontecimentos pareciam definitivos. Mas bastou abrir os olhos para perceber que tudo aquilo era apenas uma experiência passageira. Agora faça uma pergunta ainda mais profunda. E se grande parte daquilo que chamamos de realidade também fosse apenas um sonho da consciência? Essa é uma das reflexões mais profundas de todo o capítulo. O autor explica que o mundo da forma, os corpos, os bens materiais, os acontecimentos, as conquistas, os fracassos, os pensamentos e até a personalidade, possui uma existência relativa. Tudo surge, permanece por algum tempo e inevitavelmente desaparece. Assim como acontece em um sonho, nada disso permanece para sempre. Observe sua própria vida. As preocupações que pareciam enormes há 10 anos talvez hoje nem façam mais sentido. Pessoas que eram indispensáveis seguiram seus caminhos. Objetos que você julgava essenciais desapareceram. Situações que pareciam definitivas foram substituídas por outras completamente diferentes. Tudo mudou. Tudo passou. Mas existe algo que permaneceu presente durante toda essa transformação. Existe uma consciência silenciosa que observou sua infância, sua juventude, suas vitórias, suas perdas, seus medos e suas conquistas. Ela esteve presente em cada experiência, mas nunca foi limitada por nenhuma delas. É essa consciência que o autor identifica como nossa verdadeira natureza. Enquanto o ego acredita ser apenas um personagem dentro do sonho, a consciência descobre que é aquele que observa o sonho acontecer. Ela não nega a realidade do mundo, mas deixa de ser escrava dele. Essa compreensão muda completamente nossa maneira de viver. Continuamos trabalhando. Continuamos amando. Continuamos construindo projetos. Continuamos enfrentando desafios. A diferença é que deixamos de depositar nossa identidade em coisas que inevitavelmente mudarão. O texto também ensina que superar limitações faz parte da experiência humana. Buscar crescimento, desenvolver habilidades, melhorar as condições de vida e contribuir com o mundo são expressões naturais da consciência. O problema não está em crescer. O problema começa quando acreditamos que nosso valor depende exclusivamente dessas conquistas. É nesse momento que o ego volta a assumir o controle. Ele transforma cada objetivo em uma prova de valor. Cada conquista em uma necessidade de reconhecimento. Cada fracasso em uma ameaça à identidade. Mas a consciência atua de maneira completamente diferente. Ela realiza porque expressar a vida é sua natureza. Ela cria porque transbordar faz parte de quem ela é. Ela serve porque compreende que todos fazem parte da mesma unidade. O autor apresenta então um ensinamento profundamente transformador sobre as limitações da vida. Todos nós enfrentaremos perdas. Todos experimentaremos momentos difíceis. Todos encontraremos circunstâncias que não podemos controlar. Entretanto, essas limitações podem se tornar portais para uma expansão interior. Quando deixamos de lutar contra aquilo que não pode ser mudado e nos rendemos conscientemente ao momento presente, uma dimensão completamente nova da existência se abre diante de nós. O sofrimento deixa de ser apenas dor e transforma-se em oportunidade de despertar. Para ilustrar essa verdade, o autor relata o encontro com um professor universitário acometido por uma doença degenerativa extremamente grave. Seu corpo estava quase completamente paralisado. Dependia da ajuda de outras pessoas para realizar tarefas simples. Sob a perspectiva do ego, aquela situação representava uma tragédia absoluta. Entretanto, o autor convida o leitor a olhar além da aparência física.
Mesmo diante de profundas limitações externas, existe uma dimensão do ser que permanece intacta. A consciência não adoece, não envelhece e não pode ser aprisionada pelas condições do corpo. Ela continua inteira, silenciosa e presente. Essa talvez seja a maior mensagem de todo o capítulo. Despertar não significa fugir do mundo. Não significa abandonar responsabilidades. Não significa negar as emoções ou fingir que a dor não existe. Despertar significa lembrar, em cada circunstância da vida, que existe algo em você infinitamente maior do que qualquer experiência passageira. Quando essa compreensão amadurece, o medo começa a perder sua força. A necessidade de controlar tudo desaparece. A busca incessante por aprovação deixa de fazer sentido. O futuro deixa de ser uma obsessão. O passado deixa de ser uma prisão. A vida passa a ser vivida com uma leveza que não nasce da ausência de problemas, mas da presença da consciência. E então percebemos que o verdadeiro despertar nunca consistiu em nos tornarmos alguém diferente. Consistiu apenas em recordar quem sempre fomos. Por trás do ego existe a presença. Por trás da mente existe o silêncio. Por trás do personagem existe o ser. E quando o REC